Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Depois de muito tempo prometendo, eu vou pagar minha dívida. E hoje eu vou falar do crente vacilão. Hebreus capítulo 10, versículo 23. O texto bíblico diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Diga comigo, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Essa versão que estou usando, atualizada, ela usa a expressão sem vacilar. Já a NVI, a Nova Versão Internacional, só disse: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A NVT, a Nova Versão Transformadora, já usou a mesma expressão sem vacilar. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. A tradução brasileira, uma versão que teve revisão até de Rui Barbosa, antiga, diz: firmes, guardemos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Na verdade, a palavra usada no original grego e traduzido aqui como sem vacilar é a palavra aklines. Fala de alguém que não se inclina, fala de alguém inabalável, fala de alguém firme, fala de alguém que não tropeça, fala de alguém cujos pés não resvalam. Então, essa firmeza tem sido apresentada por alguns dessa forma, né? Sem vacilar. Outros simplesmente usaram e identificaram o elemento firmeza. Agora, além do sentido do original grego, o significado na língua portuguesa de vacilar é balancear, cambalear, oscilar, tremer, perder a força ou vigor, tornar-se pouco seguro, afrouxar, enfraquecer, estar duvidoso, hesitante, indeciso, irresoluto ou perplexo. Agora, o significado na gíria, eu quero misturar todos os três, né? O significado da gíria de vacilar é da bobeira, é da mancada. E quando eu falo do crente vacilão, ao usar essa expressão, essa terminologia, eu quero falar daquele que não teve o devido cuidado para se conservar em firmeza. Eu quero falar daquele tipo de crente que acaba dando bobeira. Aquele tipo de crente que não se conduz da forma como ele não apenas poderia, mas como ele deveria. E é muito importante que eu e você possamos enxergar que Deus transmite a mim e a você uma responsabilidade. A responsabilidade de ser firmes. A responsabilidade de permanecer firmes, né? Ele tem recursos, Ele tem graça para que eu e você não precisemos tropeçar ou cair em área alguma, mas nós precisamos entender que a responsabilidade de permanecer firmes é nossa. Na semana passada, a nossa conversa foi a respeito de começar de novo. E Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas oportunidades. Falamos não só de quem começa de novo na conversão, mas de quem começa de novo. Porque depois da conversão, passou por algum tipo de queda e reconhecemos que Deus oferece misericórdia e restauração. Mas embora Ele nos viabilize a possibilidade de restauração, ou de um recomeço, ou de um novo recomeço, nós não precisamos necessariamente chegar a esse ponto. E o que eu quero falar hoje, de alguma forma, eu quero tentar equilibrar com aquilo que foi colocado na semana passada. Eu não quero ser o tipo de pastor, pregador ou líder que apenas incentiva você a continuar caindo e começando de novo. Eu quero ser aquele tipo de pastor que aponta para você um caminho bíblico dizendo: não é necessário tropeçar. Nós não precisamos dar o vacilo. Então, eu quero trazer algumas descrições do crente vacilão, não para que você o imite, mas para que você evite imitá-lo, né? Para que você se posicione dizendo: esse não é o tipo de crente que eu vou ser. Esse não é o tipo de crente que Deus quer que eu seja. Não há razão alguma para que eu escolha ser esse tipo de crente ou o crente vacilão. E a primeira coisa, eu quero falar de 3 aspectos que eu acredito são todos eles igualmente importantes. A primeira coisa que eu quero falar
né, classificando esse tipo de crente, o crente vacilão, é que, em primeiro lugar, ele é o tipo de pessoa que cede à dúvida. A própria expressão crente que nós usamos é para falar de alguém que crê, é para falar de alguém que se posiciona em fé. Mas muitas vezes o vacilão, ele cede à dúvida. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades importantes, né? A primeira delas é que muitas vezes eu e você vamos lidar com situações que vão testar a nossa fé. Nós vamos lidar com circunstâncias que vão testar a nossa fé. Abraão recebe promessas da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele não vacilou por incredulidade. Mas a Bíblia diz que ele posicionou-se, dando glória a Deus, e ele decidiu permanecer firme na fé. Abraão tinha uma promessa da parte de Deus? Sim. A promessa indicava não só a vontade de Deus, mas um plano e um propósito? Com certeza. Agora, ele estava diante de uma circunstância que parecia contrariar completamente a promessa. Ele não vê as circunstâncias mudarem só porque Deus falou. Ele não vê uma mudança automática. Na verdade, Abraão tem um posicionamento firme de fé ao longo de 25 anos. Até que a sua circunstância mude, ele não arredou. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. A Bíblia mostra que o posicionamento dele foi firme e forte. A Bíblia diz no verso 20 de Romanos 4, que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir aquilo que prometera. No entanto, muitas vezes nós podemos lidar com circunstâncias que podem, se não tivermos a atitude correta e o posicionamento correto de fé, trazer desânimo, trazer aquela inclinação à desistência. E um exemplo de um crente vacilão é a mulher de Jó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Depois de tudo que Jó passou e enfrentou, depois de todas aquelas perdas simultâneas que o atingem com tanta força, a Bíblia diz no verso 9 de Jó 2, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Qual era o desabafo dessa mulher? Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena se manter fiel a Deus. Por que é que você vai se manter íntegro? Aí ela diz para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Esse amaldiçoa entra no caminho sem volta, deixa claro para Deus que você está rompendo com Ele, que você está virando as costas, que você desistiu, que você está caindo fora. Amaldiçoa a Deus e morre. Né? Quando ela fala isso, qual foi a resposta de Jó no verso 10? Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó não, mas a pergunta dele é, e a mulher dele? É claro que sim. Jó não pecou porque o posicionamento dele foi diferente. Ele diz, eu não entendo o que está acontecendo. Até agora foi só bênção e a gente recebeu. Agora, de repente, vem uma situação difícil. E nós simplesmente achamos que Deus não é bom o suficiente para gerenciar as circunstâncias e as nossas vidas. Na verdade, esse é o camarada que afirma, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, esse tipo de situação não pode ser permanente, não será contínua na minha vida. E a atitude e o posicionamento de fé dele é completamente diferente. Nós precisamos entender a declaração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não viveu só bons momentos. Viveu momentos extraordinários de intervenção de Deus, de manifestações do poder de Deus, do socorro divino, mas ao mesmo tempo passou por situações muito difíceis. Mas a declaração dele em 2 Timóteo 1,12 é, eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que, ele diz eu sei em quem. Ele está dizendo, a minha fé se apoia numa pessoa. Essa pessoa está acima de qualquer suspeita. Ele está numa posição inquestionável. Eu sei quem é a pessoa em que eu decidi acreditar. E se eu e você entendemos que a fé se apoia no caráter de Deus, nós vamos ter uma posição de firmeza na fé. A gente pode até olhar e dizer, eu não entendo o que está acontecendo,
Mas esse mesmo Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. E eu decido acreditar naquilo que eu não consigo vislumbrar ou naquilo que eu não consigo entender. É importante que a gente perceba, a gente está falando da questão de vacilar, de tropeçar no caminho. Dá uma olhada comigo numa terminologia, numa linguagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos, no capítulo 9, do versículo 30 até o 33. Ele está falando de como a nação de Israel acabou rejeitando a Cristo, como os gentios acabaram incluídos no plano e no projeto de Deus. E ele diz assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ele está dizendo que toda vez que eu e você decidimos crer, nós não seremos confundidos. Algo que é importantíssimo que eu e você entendamos e vivamos, é a ideia e o conceito de que duvidar, entrar nesse lugar de incredulidade, significa tropeçar e não permanecer firme. Significa vacilar. E ao longo da história a gente vê pessoas que lidaram diferente com as mesmas circunstâncias. Todo mundo vai sofrer a pressão contrária. A questão é como você vai lidar com ela. Por exemplo, um carro de corrida, ele usa um aerofólio para que a pressão contrária do vento, com a velocidade com que ele se move, o mantenha colado no chão. O avião usa o mesmo elemento, que é a pressão contrária, mas a asa dele, diferente do aerofólio, é para que ele não permaneça colado no chão. Ele usa a mesma resistência que mantém o carro colado no chão para levantar voo. A questão não é se eu e você enfrentamos resistência, é como nós vamos lidar com ela. Jesus ensinou na parábola do semeador que uma das sementes que caiu em solo rochoso, e por ser rochoso não desenvolveu raízes profundas, em outras palavras era superficial, se mantinha só na superfície. Quando saiu o sol, esse tipo de planta se secou. Jesus, ao interpretá-la, ele define como? Ele diz, esse é aquele tipo de crente que recebe a palavra com alegria, mas quando vêm as tribulações, quando vêm as provações, quando vêm as perseguições por causa do Evangelho, ele não suporta. Tem muita gente desenvolvendo uma fé superficial. Não procura entender a revelação do caráter de Deus, não se enche da palavra que fortalece a sua fé, e essa fé que não está firme é justamente o que leva a vacilar. Há outras pessoas que no meio de circunstâncias dessas de oposição, elas se permitem crescer grandemente no Senhor. Então nós precisamos fazer uma escolha. O vacilão cede à dúvida. Eu e você deveríamos entender a importância de sempre permanecer firmes na fé. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, o texto de Hebreus que nós lemos, a gente acabou lendo só o versículo 23 de Hebreus 10. Mas se você for rápido aí de endereço, eu queria que você voltasse comigo lá no versículo 22. Hebreus, capítulo 10, verso 22. Para você entender o contexto. O versículo anterior diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo com água pura. Quando ele usa a expressão em plena certeza de fé, ele está dizendo, não deixa margem para um pingo de dúvida, não deixa margem para um pingo de incredulidade, plena certeza de fé. Eu creio em Deus, no seu caráter imutável, perfeito, justo, inquestionável, na sua palavra que não pode falhar, no Deus que não pode mentir. Eu sei em quem eu estou crendo. Não há motivos para incredulidade. Você pode dizer amém? A segunda característica do crente vacilão, de acordo com o próprio ensino das Escrituras, é que o vacilão cede à queda. Não só à dúvida, mas ele cede à queda. E se o primeiro exemplo a gente falou da mulher de Jó, no segundo, eu quero falar da mulher de Ló. Em Lucas 17, 32, Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não apenas está autenticando a veracidade da história, mas ele está dizendo, tem uma lição para vocês. Aliás, Romanos 15, 4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito.
Qual foi o erro da mulher de Ló? O anjo, ao tirá-lo de Sodoma, faz uma advertência clara. Ele diz, não olhe para trás. E no meio do caminho, quando Deus está julgando e destruindo Sodoma, a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela para olhar para trás. O que é que isso representa? Saudade daquilo que se deixou para trás. E nós precisamos entender que ninguém cai da noite para o dia. O crente não leva um escorregão na fé. Alguém diz com muita propriedade que o crente não cai, ele vai caindo. Isso é um processo. Esse processo normalmente começa ou com uma relativização ou com uma falta de envolvimento das Escrituras. O primeiro remédio. Dá uma olhadinha comigo, Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. O texto sagrado diz assim, no coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Se você não quer ser um crente vacilão, o seu coração tem que estar cheio da palavra de Deus. O primeiro versículo que minha mãe me fez decorar aos 4 anos de idade foi o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais eu e você estamos cheios da palavra, menor é a probabilidade de ceder a esse tipo de pressão. Cada vez que o diabo tentou Jesus no deserto, como foi que Jesus respondeu? Está escrito, está escrito, está escrito. O posicionamento de defesa dele era claro. Eu estou andando na palavra de Deus. E por que Jesus falava tanto das Escrituras? De acordo com o ensino dele, a boca fala do que está cheio, o coração. Aliás, o Novo Testamento nos dá uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais eu e você nos expomos à palavra de Deus, quanto mais eu e você lemos, meditamos, processamos a palavra de Deus, mais o nosso coração estará blindado contra a possibilidade de queda. Mas muitas vezes a gente não só não blinda o coração, enchendo-se da palavra o suficiente, como muitas vezes nós permitimos algumas coisas começarem como um processo. Eu disse que o problema da mulher de Ló foi olhar para trás indicando saudade. Não tem muito crente, às vezes, com saudade do mundo. Eu me lembro de um pastor de uma das cidades satélites lá de Brasília me contando que um dia ele chamou alguém da igreja para dar um testemunho de conversão. Pensa num cara que antes de converter era torto. E ele subiu, começou a falar, gente, Deus mudou minha vida, me tirou disso, me tirou daquilo. Mas ele começou a descrever até demais de onde saiu. E num momento ele para, dá um suspiro e diz, eita, tempinho bom aquele. Olhei para o pastor e falei, cara, não, você está brincando. Ele falou, cara, aconteceu comigo, não é história. Eu falei, e aí? Ele falou, na hora eu dei um sinal para a turma da mesa de som, cortar o microfone dele e subir para tentar arrumar. Que testemunho é esse? Que alguém está falando de onde Deus tirou, mas olha para trás com saudade dizendo, tempinho bom. Parece até que Deus foi atrapalhar a vida dele, azedar a vida dele, estragar a vida dele, que era boa, e agora que ele converteu se tornou miserável. Mas em Atos capítulo 7, Estevão fala que alguns no seu coração, aquela geração que saiu do Egito, no seu coração voltaram ao Egito. Eles não voltaram de forma literal. Eles não voltaram na rota geográfica, mas no seu coração eles tinham saudades. Então no seu coração eles voltaram. O crente vacilão, ele também não tropeça da noite para o dia. Ele vai deixando de blindar o seu coração com a palavra. Ele permite muitas vezes que algumas saudades do passado entrem. E isso é um processo que vai minando ele aos poucos. E a responsabilidade que eu e você temos é de não permitir que isso aconteça. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu quero ler do versículo 11 até o 13. Antes do 11, a Bíblia fala em muitas áreas onde a nação de Israel do Velho Testamento tropeçou. No 11, o escritor explica, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora no 12 vem a advertência, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa palavra aqui traduzida veja, em algumas outras versões apareceu cuide, para que não caia. A NVI traduziu cuide-se, para que não caia. O
texto não está falando você que acha que está na corda bamba. Ele diz você que pensa está em pé. Você que pensa está firme. Primeiro conselho, nunca olhe para si mesmo como estando acima de qualquer suspeita. O único que deve ser olhado e visto dessa forma, acima de qualquer suspeita, é Deus. Eu e você somos falhos. E a Bíblia mostra que uma certa desconfiança da nossa possibilidade de queda deve existir como um fator preventivo. Aliás, Jesus nos ensinou um tipo de oração, a chamada oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou a orar e dizer, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. A maioria dos crentes não ora pela questão da tentação, a não ser depois que cedeu a ela e tem que pedir perdão a Deus. Nós precisamos ter uma atitude, uma postura diferente. Na verdade, nós podemos nos antecipar ao mal. Nós podemos evitar que a queda aconteça. E não só enchendo o nosso coração com a palavra e blindando ele com a palavra, não só tendo a consciência de que esse risco e possibilidade existe, mas entendendo também que Deus tem provisão para nos manter de pé. Olha o versículo 13 de 1 Coríntios 10, que nós estamos lendo. Nós paramos no 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. O 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu falei um pouco sobre isso, quando há um tempo atrás aqui, ministramos a respeito do trono da graça. Há um lugar em Deus, onde eu e você podemos correr para encontrar socorro, para encontrar fortalecimento. O texto está dizendo que a tentação não vai ser acima da nossa capacidade de resistir. Mas mesmo que ela não seja maior do que o nosso poder de resistência, Deus também não vai deixar a gente lutando sozinho. A Bíblia diz que Ele tem uma provisão, Ele tem escape. E é por isso que eu e você precisamos aprender a orar, Senhor, não nos deixes cair em tentação. O que é isso? É o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa possibilidade de queda e um entendimento de que a nossa fonte de forças é o Senhor. E que nós temos que buscar recurso nele diariamente. Por que eu digo diariamente? Porque Jesus ensinou uma oração diária. Se Ele ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, eu oro pelo pão de hoje, e amanhã eu oro pelo de amanhã, e depois de amanhã eu oro pelo dia depois de amanhã. E assim como eu peço pão todo dia, eu deveria todos os dias dizer, não me deixe cair em tentação. Se eu e você orássemos com seriedade sobre isso, deixa eu confidenciar algo para você. Por muitas vezes, eu tenho dito a Deus, eu prefiro que o Senhor me recolha mais cedo, antes da hora, mesmo não sendo o seu plano perfeito, do que eu fazer alguma bobagem. Muitas vezes eu tenho orado e tenho dito, o Senhor é o Deus onisciente. Se um dia a corda for roer para o meu lado, se eu não for segurar a onda, eu lhe imploro, me leva antes. Não me deixe fazer nenhuma bobeira. Alguém diz, pastor, o senhor ora assim porque quer ir? Eu falei, não, ora assim porque não quero cair. Eu quero me manter consciente que não vale a pena viver se não for pela razão correta. O que me leva para o nosso próximo tópico. Eu quero que você creia, querido. Na verdade, antes de ir para o próximo tópico, deixa eu citar um último versículo, que seria bom você anotar e meditar. Em Judas 24, é um capítulo único, verso 24. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus pode nos guardar de tropeçar. Tropeçar ainda será minha escolha, mas sempre haverá uma provisão para quem quer lutar contra a possibilidade de tropeço ou para quem não quer vacilar. Meu terceiro e último tópico que define o vacilão. O vacilão, ele não apenas cede à queda, mas ao ceder à queda, ele promove escândalo. Então vá comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versículo 6 até o versículo 9. Jesus, palavras de Jesus, Jesus falando disso. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho
e fosse jogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Jesus fala duas coisas. Elas se complementam. No versículo 6 e 7 ele toca num assunto. No 8 e 9 ele toca no outro. No 8 e 9 ele está falando sobre você evitar a sua queda. Ele está falando sobre você lutar para evitar o seu tropeço. E algo que eu tenho falado muito quando a gente mexe no assunto de santidade, é que santidade é um dos nossos mais valiosos patrimônios. Todo dia alguém falou, pastor, não é Deus? Falei, as duas coisas estão relacionadas. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá Deus. Então, se você entende que Deus é o seu maior patrimônio, ele será comprometido se não houver santidade. Então, vamos botar a santidade como algo importantíssimo. Jesus está dizendo, é melhor você ter um outro prejuízo, como arrancar uma mão, um pé, um olho, e sofrer o prejuízo disso no natural, do que sofrer o prejuízo espiritual da queda. No entanto, antes de falar disso, Jesus fala sobre aquilo que não diz respeito apenas a você. Porque muitas vezes a nossa motivação para dizer eu sofro qualquer prejuízo aqui terreno, mas não quero comprometer o que é eterno, o que é celestial, quando a mentalidade da maioria das pessoas é contrária. Elas lutam pelas gratificações terrenas e com isso elas estão comprometendo aquilo que é celestial. Quando a mulher de Potifar está se oferecendo dia após dia para José, ela não entende a recusa de José. José está olhando para ela e dizendo, você não é o troféu que eu quero, o meu troféu é eterno. A minha gratificação é eterna. Aquilo pelo qual eu estou lutando é eterno. E por isso vale a pena abrir mão de ofertas e oportunidades de gratificação da carne para lutar e preservar aquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, apesar dessa lógica simples, onde Jesus mexe nos versículos 6 e 7, ele está dizendo que se você for servir de escândalo, se você for servir de tropeço, e aliás, a Bíblia diz, é inevitável que venha escândalo. Já vi muita gente reclamando. Não, eu tive perto de pessoas que não deram bom testemunho, eu tive perto de pessoas que falharam, eu conheci líderes que tropeçaram, e deixa te dar notícia. Isso não terminou, vai continuar acontecendo. Jesus diz, é inevitável que venham escândalos. O que eu ensino para você é que sua fé tem que sobreviver aos escândalos. Mas, ao mesmo tempo, você não pode jamais ser a pessoa que promove escândalo. Porque quando o crente vacila, tropeça e cai, o problema nunca é só dele. Porque você não vive isolado do resto do mundo. Sempre terá gente olhando para você. E o problema de quando você se permite cair, é que o problema não é mais só seu. Aquilo que às vezes você imagina ser um problema individual, na verdade é um problema coletivo. Eu lembro no início do meu ministério pastoral, acho que era o meu primeiro ano como pastor. Eu levei o carro para uma oficina, que o dono da oficina e o principal mecânico era um novo convertido na nossa igreja. Eu não fui fazer uma visita com o pastor. Ele está lá mexendo, arrumando algo no meu carro, ele está trabalhando, de repente ele para, ele olha para mim. E ele diz, pastor, nunca caia. Ele olhou para mim e falou, tem muita gente olhando para você. Você não tem mais o direito de cair. Porque se você cair, você vai fazer um strike, levar muita gente com você. E voltou a mexer naquele negócio. Era só um novo convertido. Eu tenho certeza que ele não conhecia nada da doutrina bíblica. Mas naquela hora o temor de Deus veio sobre mim. Eu entendi que era uma advertência dos céus. E eu tenho procurado nortear a minha forma de viver, em primeiro lugar, para honrá-lo e para agradá-lo. Em segundo, eu não quero ser maluco de viver por aquilo que não vale a pena viver. Escândalo é uma coisa pela qual não vale a pena viver. Jesus diz, se você for praticar escândalo e ser um prejuízo para os outros, era melhor você se matar e ir sozinho do que tentar arrastar um monte de gente com o seu tropeço. Ele está falando de coisas pelas quais não se vale a pena viver. Eu e você precisamos entender o nível de responsabilidade. Agora, não estou falando só daquele tipo de queda, né, quando a gente vira o grande escândalo e o motivo de tropeço no sentido de que todo mundo desvie. Tem outros níveis de tropeço.
Talvez a gente coloque num patamar menor, mas que a gente deveria evitar. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 14, e vamos ler dos versículos 19 até o 21. A discussão do capítulo 14, desde o início, é a respeito de gente que acredita que pode comer de tudo, brigando com gente que acredita que não podia comer de tudo, e depois de mexer nessas questões, gente que observava alguns dias como especiais, gente que tratava igual todos os dias. Obviamente, Paulo já tinha dado a sua opinião. Ele usa uma expressão logo no início, né, do capítulo, falando que aquele que é débil na fé acredita que só pode comer legumes. Então, obviamente, ele está falando que quem está acreditando e pregando a restrição alimentar não está com a fé e com o entendimento lá no lugar que deveria. Agora, olha o que ele diz no 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Diga comigo, da paz. E também da edificação. Diga edificação. Gente, antes de ficar brigando e discutindo por um monte de coisa, pergunta o que eu e você deveríamos fazer. Isso acrescenta? Isso edifica a vida do meu irmão? Né? Isso vai gerar paz ou só vai criar contenda? Porque alguns assuntos deveriam ser evitados. Depois de falar isso, ele diz no verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Aqui ele já deu posicionamento, ele mostrou de que lado ele está. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, mas é mal para o homem comer com escândalo. Ele está dizendo, se por um lado, na nossa doutrina, você poderia comer qualquer coisa, se essa sua liberdade de comer qualquer coisa vai gerar escândalo e tropeço para o outro, aí você está violando uma outra lei, que é a lei do amor. Olha o verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Ele diz, a questão não é mais se é lícito, se você pode ou não pode, se é permitido ou proibido. Se você usar a sua liberdade daquilo que é permitido, sabe que está atropelando a consciência de alguém mais fraco e levando ele a tropeçar, era melhor você abrir mão do seu direito, do que em nome de defender o seu direito, atropelar o seu irmão na fé. Na verdade, é esse tipo de coisa que Paulo diz em 1 Coríntios. Quando ele diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. Ele diz, gente, vocês vão ficar promovendo mau testemunho com essa briga na justiça de vocês? Aí a pergunta dele é, por que você não sofre o dano? Ele não está dizendo que alguém não possa lutar pelos seus direitos, mas ele está dizendo, tem hora que a escolha de lutar pelo direito e causar tropeço no outro, é melhor se abrir mão do direito. Porque a lei do amor deveria nos reger em tudo aquilo que nós fazemos. E nós precisamos viver com essa consciência. Eu não posso fazer só o que eu quero, o que me dá na lata, o que me dá na tampa, em nome mesmo da defesa de uma liberdade, se isso estiver promovendo tropeços. O vacilão, ele não apenas tropeça, ele acaba promovendo escândalos. Eu já vi muita gente tentando defender a sua liberdade em algo, às custas de ferir a consciência de um outro irmão em Cristo. Isso não só não é uma atitude aconselhável, como é condenável pela palavra de Deus. E nós não podemos chegar a esse lugar. É impossível o vacilão ceder à queda e não provocar um tropeço maior. Mas às vezes a gente não está falando daquela queda no sentido de largamos a fé, desistimos de Deus, chutamos o balde, mas às vezes são pequenos tropeços, promovendo o tropeço de outros. Eu quero de alguma forma, com a resenha dessas três áreas, que não são as únicas onde o vacilão tropeça, mas são aquelas que eu sinto ser as mais importantes chamar a sua atenção. Né? Eu quero te ajudar a pensar em algo. Em Tito 2, para terminar, nos versículos 9 e 10, a Bíblia fala a respeito da conduta do crente. Aqui ele pega o servo que servia ao seu senhor. Talvez a ótica para olharmos essa perspectiva hoje era falar do empregado diante do seu empregador. O apóstolo Paulo diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Por quê? Olha o que ele diz, a fim de ornarem
em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa expressão traduzida aqui, ornar, ela fala de ornamentar, ela fala de embelezar, ela fala de adornar. A Bíblia está dizendo que a minha e a sua boa conduta, o meu e o seu bom testemunho, ela embeleza a doutrina de Deus que nós pregamos. Mas quando eu e você não nos preocupamos com aquilo que estão vendo nas nossas vidas a respeito da forma como vivemos, então, em vez de ornar e embelezar a doutrina de Deus, nós estamos manchando. Gente, quantas vezes eu fui para pregar a pessoas que eram amigos, conhecidos, vizinhos, parentes, familiares, de gente da nossa igreja. E quantas vezes, eu não sei te dizer, porque foram muitos, eu ouvi a frase: se ser cristão, como você está pregando, é o que fulano vive, eu não quero. Jesus disse que os homens vejam a vossa luz, as vossas obras, e glorifiquem ao Pai. As pessoas precisavam olhar para mim e para você e dar glória a Deus. As pessoas precisavam olhar para mim e para você e ficar inspiradas com o nosso padrão de vida. Mas o vacilão não produz isso. Mas eu creio que não é o lugar onde eu e você vamos viver. Nós vamos escolher cumprir a nossa responsabilidade de permanecer firmes, de sustentar a nossa confissão, de não dar bobeira, de não dar mancada, de não ceder à dúvida, de não ceder à queda e nem ser causa de tropeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero concluir, enquanto você levanta, citando uma declaração de Jesus e uma do apóstolo Paulo. Tanto um como o outro, nos seus ensinos, falavam a respeito de vigilância. Essa vigilância é uma atenção para que a gente não dê bobeira, para que a gente não vacile. Em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai. O que é esse vigiai? Ele está dizendo: fique esperto, presta atenção, não dê bobeira, não vacile. Ele diz: você vai acrescentar a oração, a sua atitude de vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não está nem falando para não cair, ele diz para nem entrar. Eu e você podemos abortar esses processos antes sequer que eles iniciem. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo diz: gente, eu ralei 3 anos, noite e dia, com lágrimas no meio de vocês. Agora eu estou indo. E talvez eu não volte, não veja mais o rosto de vocês, os crentes de Éfeso. E diz: vigia. Em outras palavras, Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, não jogue fora tudo aquilo pelo qual eu lutei, trabalhando com vocês nesses 3 anos. Essa mensagem, ela se repete ao longo das Escrituras. Ao mesmo tempo que ele ressalta a responsabilidade deles, ele lembra que eles não estão sozinhos. Eu os encomendo ao Senhor, a palavra da sua graça. Ele está dizendo: vocês não vão lutar sozinhos, mas a responsabilidade de lutar é de vocês. O recurso dos céus, daquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, não vai substituir a sua responsabilidade. Ele será acionado quando você pratica a sua responsabilidade. Nós vamos ser uma igreja que proclama novos começos, mas nós vamos ser uma igreja que previne alguns crentes que começaram de novo a não precisar começar de novo toda hora, a não precisar de restauração toda hora. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Eu quero que você fale com Deus no seu lugar. Eu quero que você peça ao Espírito Santo que te oriente, que abra os seus olhos, né? Algumas coisas requerem de nós cuidado redobrado. E talvez alguns de nós precisamos melhorar a atenção. Antes de você orar, deixa eu só falar isso. Um dia desse, saí de casa para vir à igreja. Era logo cedo, aquele horário de trânsito entre 7 e 8, todo mundo saindo para o trabalho. E eu precisava atravessar uma preferencial. Não tinha sinal, muito trânsito. Do lado de cá, na faixa de cá, todos os carros estavam parados, então eles deixaram a parte de acesso. A maioria dos motoristas ficaram buzinando, dando luz. Vem devagarzinho. Eu entrei até a metade, esperando conseguir passar a outra metade. Quando eu estava ali, um motociclista, para não chamá-lo de motoqueiro,
Ele veio em alta velocidade atrás dos carros. E ele estava fora do ângulo da visão e ele só deu uma desviadinha em cima da hora dos carros para vir pelo lado. Quando ele viu o bico do meu carro achando que eu ia entrar, ainda estava parado, ele freou de uma forma brusca, a ponto dele cair com a freada. Não tocou no meu carro. Levantei, ajudei, vi se precisava de socorro, me ofereci, né, até sentindo um peso de responsabilidade com o susto dele, de ajudá-lo com o arranhão da moto. Mas desde aquele dia, eu decidi às vezes fazer os caminhos um pouquinho mais longos. Porque às vezes a gente quer ganhar tempo e evitar sinal, né, o semáforo. Desde aquele dia eu tomei a decisão. Eu gasto um pouquinho mais de tempo nos sinais. Mas eu não quero mais esse tipo de surpresa. O que é isso? Prevenção. Cuidado redobrado. Agora, a gente tem o bom senso de fazer isso no natural. E às vezes não tem o bom senso de fazer isso no espiritual. Pastor, não consigo não acessar aquela porcaria da internet. Irmão, bloqueie o seu acesso à internet. Aplicativos que você pode fazer para se poupar disso, que você pode baixar. Covenant Eyes é um deles. Ele bloqueia qualquer tentativa de acesso a um conteúdo, não só pornográfico. Qualquer coisa, ele tem classificações de vários níveis. E você classifica lá, né? Você indica, quando instala o programa, o e-mail de um parceiro. O meu não é nem meu pastor discipulador, minha esposa. Eu lembro de um dia que eu recebi um e-mail, abri, quando abri uma pop-up daquelas que eu achei que era estranho e desliguei. Ela já na hora me liga, diz, recebi uma notificação laranja. Sabe, você não precisa só se confiar, você pode ter cuidados redobrados. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu tenho dificuldade com esse assunto. Irmão, vigia mais do que você vigiaria em qualquer outra área. Agora, dito isso, vamos orar mesmo. Pai, nós clamamos graça e favor para entender que o Senhor nos reúne nesse lugar essa noite, não para nos colocar debaixo de culpa ou condenação, mas para nos alertar, para que culpa e condenação sejam evitadas juntamente com a queda. Pai, nós oramos e clamamos por dias onde a gente corresponda com o Senhor num novo nível, numa nova intensidade. Nós oramos e clamamos por graça sobre a vida de cada um, mas sabemos que a graça não suprimirá a responsabilidade de permanecer firme. Ela será um auxílio que precisa ser acionado e acessado junto com o nosso posicionamento, de cumprir com a nossa parte e responsabilidade. O Senhor tem falado de dias de um novo tempo, de uma nova estação espiritual. Sabemos também que à medida que aumenta o nível de glória, aumenta o nível de juízo. Nós não queremos ver ninguém vivendo juízo, quando poderia viver livramento, intervenção em cada uma dessas áreas que tem sido uma ameaça de laço e queda. Pai, nós oramos por graça e favor. Nós oramos pela compreensão do que é corresponder contigo, do que é viver uma santidade não legalista, mas que aponte para aquele lugar de intimidade com o Senhor. Nós queremos viver isso mais intensamente, e nós oramos e clamamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a entender isso não apenas aqui e agora, ajuda-nos a praticar isso dia após dia, debaixo do temor do Senhor. Nós clamamos no nome precioso de Jesus Cristo. E que nessa noite, para todos aqueles que estão vivendo luta em determinadas áreas, que aquela medida de graça, que pode ser experimentada diante do teu trono, o trono da graça, que ela seja disponibilizada. Pai, nós clamamos mais do que uma orientação racional, nós clamamos aquela capacitação celestial, que só o Senhor pode transmitir, que só o Senhor pode comunicar sobre as nossas vidas. Nós não queremos vacilar. Nós não queremos ser esse tipo de crente vacilão, que cede à dúvida, que cede ao tropeço e que acaba com isso promovendo escândalo. Nós queremos te honrar, nós queremos ser inspiração para outros, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. E clamamos, ajuda-nos a crescer, em nome de Jesus, e para a glória de Deus.